A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Haverá paz no vale. Cedo ou tarde, todos nós descansaremos com o Senhor. Hoje nós vamos considerar a vida de uma mulher que foi muito aflita, que foi muito afligida, mas ela teve um final feliz. Nós estamos iniciando uma nova série hoje à noite, Orações em Ruth. Terminamos uma série Orações em Juízes. Encontramos nesta série 7 orações ao longo do caminho. E no livro de Ruth, um livro minúsculo, um livro com 2 páginas, 2 ou 3 páginas, uma fração insignificante se comparado com o livro de Juízes, que nós acabamos de estudar, nós vamos encontrar nada menos do que 8 orações nesse opúsculo. Quantos têm a infalível palavra do Deus vivo? Ótimo, glórias a Jesus Cristo. Nós vamos encontrar a primeira oração. A primeira oração está inserida no meio do primeiro capítulo. Ela está um pouco solta, por assim dizer, mas ela está no versículo 8, ali da metade do versículo 8 à metade do versículo 9, Ruth 1, 8 e 9. Disse a elas, as 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E está aqui a oração. O Senhor use convosco de benevolência ou de bondade, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Pai querido, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes em nome e pelo amor de Jesus. Amém. O livro de Ruth é um livro cheio de perdas, muita tristeza, porém com um final feliz. É uma história muito alegre em seu final. A palavra Ruth, R-U-T, é o nome. Ruth quer dizer amizade. E sem dúvida nenhuma ela foi uma grande amiga da sua sogra. Foi uma amiga leal e verdadeira à sua sogra. Quando este livro foi escrito? Em que período? Para dar um contexto para nós, como tenho tentado fazer. Esse livro foi provavelmente escrito durante o reinado de Davi e antes de Salomão começar a reinar. Como podemos saber isso? É que no final do livro, você está com ele no capítulo 1, se você for para o capítulo 4, você vai ler aí a referência ao rei Davi, 4:17. Ruth 4:17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E está aí a referência. Este, Obed, foi o pai de Jessé, pai de Davi. Um pouquinho mais à frente, esta é a história da descendência de Pérez. Ele vai buscar lá em Gênesis, a genealogia. Ele vai parar em Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Está aqui o nosso personagem. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Frequentemente as listas genealógicas que aparecem muito na Bíblia se importam principalmente com os nomes mais importantes. Mas se esse livro tivesse sido escrito após o reinado de Davi,
com certeza absoluta, o nome de Salomão teria que aparecer. Salomão é o último rei que reinou em toda a Israel. Vocês lembram que com o começo do reinado de Roboão, filho de Salomão, as duas tribos, Judá e Benjamim, se partiram, com os filhos, a descendência de Davi, reinando em cima dessas duas tribos. Benjamim, vez por outra, se mostra um tanto relutante, mas de qualquer maneira está inserido em Judá, e as outras 10 tribos, com Jeroboão em diante, uma outra linhagem, toda cheia de altos e baixos. Então, com certeza, se esse livro tivesse sido escrito já no reinado de Salomão, aqui na lista, o nome do grande rei Salomão apareceria. Por causa disso, estima-se que ele foi escrito durante o período davídico. Quem teria escrito esta obra? De acordo com a tradição judaica, o profeta Samuel. Samuel, forte candidato a ter escrito esta obra. Lembrem que Samuel ungiu Davi rei, mas morreu antes de Davi ter assumido em Hebrom. 1 Samuel 25, 1. 1 Samuel 25, 1. Lá lemos: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde vivia em Ramá. Depois disso, Davi foi para o deserto em Maom. Davi ainda está naquele corre-corre, se escondendo de Saul, que queria matá-lo. Então Samuel é um forte candidato por causa do contexto que eu acabei de apresentar. Como disse ainda há pouco, esse opúsculo, esse livrinho tem 8 orações, e eu já passei um pente fino nele. Se você quiser marcar, a primeira nós lemos 1, 8 e 9, a segunda oração 1:17, logo embaixo é a nossa próxima pregação. A terceira 2:4, a quarta 2:12, a quinta 2:19 e 20, a sexta oração 3:10, a sétima 4:11 e 12, e a última oração 4:14. Essas são as 8 orações contidas neste livro. A primeira oração que lemos e que vai nortear os nossos pensamentos hoje à noite, mostra Noemi intercedendo por suas noras. Noemi, vocês lembram, perdeu o esposo, perdeu seus 2 filhos em uma terra estrangeira, ficando assim sem família para cuidar dela e sem sustento. Então ela resolve voltar a Israel, de onde partira cerca de uma década atrás, em meio a muita luta, muita tristeza, muita dor. Noemi invoca a bondade do Senhor, o favor do Senhor, não sobre si mesmo, mas sobre suas noras. Vamos ler o contexto? Você está aí com o primeiro capítulo de Ruth aberto, contexto belíssimo. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo na sua tradução. Na época dos juízes, o autor está olhando para trás, houve grande fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua esposa e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, no estrangeiro. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem seu marido.
Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar bem alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Paramos aí. Se a gente avançar um pouquinho, a gente vai começar a pegar o contexto da segunda oração. A época dos juízes é um período bem longo, vai aí por volta de 1370 a 1041 a.C. Não há registro de nenhuma fome no livro de Juízes, já que a referência aqui é na época dos juízes houve fome. Porém, há inúmeros saques naquele período de 350 anos. Existem teólogos que sugerem o juizado de Jair para o período de saída de Elimeleque para Moabe. Jair liderou Israel por volta aí de 1126 a 1105, Juízes 10, 3 a 5. Vocês lembram de Jair, aquele que cavalgava 30 jumentos? O país referido aqui, Moabe, tem origem na relação incestuosa entre Ló e sua filha primogênita, um péssimo começo. Lemos em Gênesis 19, se você quiser deixar um dedo aí em Ruth, você vai ver a origem de Moabe, em Gênesis 19, 36 e 37, Gênesis 19, 36 e 37, lemos ali que as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. O relacionamento entre os moabitas e os israelitas era no geral hostil e difícil. Por exemplo, nós lemos em Juízes 3, 14 em diante, que os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. 18 anos de opressão dos moabitas em cima de Israel. Outros tantos exemplos poderiam ser dados do relacionamento difícil que havia entre aquelas 2 nações, entre aqueles 2 povos. O 48º capítulo de Jeremias é uma maldição do primeiro ao último versículo, praguejando contra Moabe. Por exemplo, Jeremias 48, 42 e 43, lá lemos a seguinte sentença: Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror e cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. É muito importante ter isso aí em mente, para saber como que os israelitas viam os moabitas, e como que os moabitas viam os israelitas. Havia inimizade, havia hostilidade, rancor e ira entre os 2 povos. Houve momentos
na história dos dois povos, houve momentos de trégua e de paz. Por exemplo, quando o rei Davi está no trono, houve um período de paz e até amizade entre os dois povos, mas no geral o relacionamento era difícil. E aí então você entende o estigma que Orfa e Ruth carregavam, porque os escritos bíblicos sempre apresentam Ruth como a Moabita. A Moabita. Aí havia então essa carga negativa. É bom que se saiba que, apesar de pagãs, ambas as noras haviam sido excelentes esposas. Vocês notaram isso? Ambas, Orfa e Ruth, haviam sido esposas maravilhosas. Nós lemos os versículos 7 a 9. Se você olhar aí o versículo 8, quando Noemi disse às suas duas noras: voltem para a casa de suas mães, e está aí, daqui que a gente pega quão boas esposas elas tinham sido. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram bondosos com os falecidos e comigo. Então, elas não foram esposas pagãs más, como por exemplo as esposas de Esaú, que também eram pagãs. Lembram do caso de Esaú? Gênesis 26, 34 e 35, as esposas pagãs que Esaú tomou. Gênesis 26, 34 e 35, ali encontramos que Esaú tinha 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. As tensões, aparentemente, entre sogra e noras, era tão grande que algum tempo depois, lemos em Gênesis 27, 46, lemos ali que Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó, filho dela, escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas como esta, perderei a razão de viver. O relacionamento era horrendo com as mulheres pagãs, mas isso não havia sido o caso entre Noemi e as duas mulheres, as esposas de Malom e Quilion. É possível que as duas mulheres tenham trabalhado para sustentar a sogra depois da morte do sogro e dos dois esposos, porque é exatamente isso que Ruth faz quando ela chega em Israel. Ela vai trabalhar para sustentar a sua sogra. O texto também nada diz sobre as duas jovens mulheres, assume-se, procurarem marido assim que os seus esposos morrem. Então, aparentemente, tudo indica que as duas mulheres, Orfa e Ruth, eram íntegras, trabalhadoras, leais esposas e amigas de Noemi. A única diferença entre as duas mulheres é de cunho espiritual. Eu vou repetir isso de novo. A única diferença, aparentemente, quando lemos o texto e nos debruçamos sobre ele e tentamos pegar os detalhes, a diferença entre as duas, ambas amadas por Noemi, era de cunho espiritual. Enquanto Orfa parece ser convencida da verdade do Deus de Israel, Ruth é convertida ao Deus de Israel. Essa é a diferença. Orfa, por assim dizer, é um arquétipo do cristão morno. Lembram do cristão de Laodiceia, lá em Apocalipse?
Orfa é um arquétipo, é um protótipo do cristão que não tem compromisso, aquele cristão bem fraco, se é que pode ser chamado de cristão. Obviamente nós estamos utilizando um termo que não cabe, porque nós estamos no Antigo Testamento, mas Ruth é um exemplo do cristão fervoroso, comprometido, disposto a ir às últimas consequências. Uma boa questão que a gente pode refletir aqui no primeiro capítulo desse livro é o fato de que Noemi jamais encoraja as noras a irem com ela a fim de fugir da idolatria moabita. Notaram isso? Vocês notaram que Noemi não encoraja as duas amigas a irem com ela para fugir da idolatria moabita? Com certeza, Noemi desejava que suas noras servissem ao Deus vivo, o Deus de Israel, porém, tal decisão tinha que ser feita levando em conta todos os riscos, todos os custos de se seguir ao Senhor. A decisão tinha que ser voluntária, firme, consciente e pessoal. Do contrário, na primeira provação, quando chegassem em Israel, elas se arrependeriam. E aqui é uma lição preciosa para mim e para você. E para você, querido, que está nos visitando hoje à noite. Toda conversão genuína será provada. Toda conversão genuína será testada, será sofrida. Deus testou seu povo no deserto. Deus testa-nos hoje. Deus sempre nos testará. Uma marca que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, é que frequentemente você tem testes. Muitas cabeças eu estou vendo fazendo assim, é o que você experimenta. Frequentemente você tem lutas, você tem desafios, você é provado, você é testado. E essa é uma marca de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva do Senhor. Orfa, a nora, uma das noras, deseja abraçar a verdade, mas acaba desistindo diante da falta de perspectiva material. Ela quer, tanto é que ela começa caminhando e anda aparentemente um bom tempo com Noemi, mas ela acaba desistindo por questões materiais. Isso fica bem claro no capítulo 1, 11 em diante, quando Noemi diz: voltem, minhas filhas, poderia eu ainda dar filhos a vocês? Essa aqui parece ser a questão. Vocês vão esperar, vamos dizer que eu pudesse ter filhos hoje à noite, vocês vão esperar até eu ter filhos, para que vocês pudessem casar? Voltem para a casa de vocês. Todas as vezes que coisas materiais, por mais legítimas que sejam, e o casamento talvez seja a mais legítima coisa material que alguém possa querer, legítimo, perfeito, ter filhos, ter um esposo, ter uma esposa, criar a criança na disciplina, legitimíssimo, corretíssimo, mas todas as vezes que qualquer coisa desse mundo, inclusive as legítimas, são mais importantes do que o Senhor, aquele que não é convertido verdadeiramente vai balançar. Aquele que não é convertido verdadeiramente, será que eu continuo cristão? São poucos os que verdadeiramente respondem aos apelos e às demandas do Deus vivo e renunciam os ídolos. O coração de Orfa
era daquele terceiro tipo que Jesus se referiu. Vocês se lembram na parábola do semeador, quando Jesus fala de 4 tipos? Vocês lembram? Jesus fala do terceiro tipo de solo, no terceiro tipo de pessoa, cuja semente é lançada entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, porém, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, elas sufocam a palavra. Está animado no começo, que bom, quero servir a Deus, mas quando a provação, os apelos, os anseios, então a palavra é sufocada e a pessoa desiste pelo caminho. Pastor Raik, o que é que aconteceu com Orfa? A gente ouve muito falar de Ruth e pouco ouve falar de Orfa. O que aconteceu com Orfa, afinal? Lemos que Orfa retorna eventualmente a seus próprios desejos, aos seus próprios sonhos, às suas ambições. Ué, pastor, onde é que está escrito isso? Isso está em Ruth 1,15. Olha o que Noemi, a sogra, diz para Ruth, 1,15. Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Está aí, olha. Tua cunhada voltou. Disse Noemi, vai com ela. Noemi não facilita as coisas de modo nenhum, não. Noemi não faz a coisa fácil de jeito nenhum. Porque a decisão por conversão tinha que ser pessoal, tinha que ser contra tudo e contra todos. Mas essa aqui não é a principal lição. Esta aqui, embora uma importante lição, não é a principal lição da oração que nós estamos avaliando. A principal lição que a gente tira desta oração, em Juízes 1, 8 e 9, é que nós devemos nos importar com os outros, mesmo em meio a grande dor e tristeza. É interessante que Jesus nunca chorou pelo seu próprio sofrimento, mas chorava pelo sofrimento dos outros. E a lição é o suprassumo que se tira dessa oração que nós lemos. Examinemos a situação de Noemi cuidadosamente. A viuvez no Antigo Testamento era tida por desgraça e desfavor do Senhor. Em Isaías 54, 4, a parte final do versículo, Isaías 54, 4, lemos: você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Ser uma viúva naqueles idos era uma humilhação, um sinal de desgraça, até porque uma mulher viúva, e principalmente se ela não tivesse filhos homens, ela estava desprotegida. Não havia tanta polícia, tantas leis de proteção como nós temos hoje. A proteção de uma mulher era o braço do marido, era o braço do filho, homem, em alguma medida. Então uma mulher sem um homem na sua vida, era uma situação, por assim dizer, de desgraça e de dificuldade. A própria Noemi fala do desfavor do Senhor em Ruth 1, 13, parte C, a parte última do versículo 13. Para contexto, vamos ler o 12 e o 13, quando Noemi diz: voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. E está aqui como ela se vê. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor
voltou-se contra mim. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. É como ela lia a situação naquele período da antiga aliança, com pouca luz ainda. Profunda dor e tristeza também pode ser vista em Ruth 1, 19 a 21. Ruth 1, 19 a 21, mostra de novo o coração dessa mulher sofrida, em meio à dor e à perda. Prosseguiram, pois, as duas, Noemi e Ruth, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Ela havia envelhecido, ela trazia as marcas, as rugas, por assim dizer, a marca do sofrimento. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres da vila de Belém, de onde ela havia saído mais de uma década depois. Respondeu Noemi: não me chamem Noemi. Noemi quer dizer agradável. Não me chame agradável, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Não me chamem agradável, me chamem amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam agradável? Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa era a situação de dor, de perplexidade, de aflição que acometia o coração daquela senhora. A perda da família, a dor e a tristeza de Noemi são expressas em termos muito parecidos com termos encontrados em Jó. Isso mesmo. O que Noemi diz, o que ela revela, é muito próximo do que a gente vê pensamentos de Jó. Por exemplo, dá uma olhada em Jó 27, 2. Jó 27, 2. Olha o que ele diz. Olha o que Noemi disse: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha o que Jó diz em 27, 2. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura a minha alma. É o mesmo sentimento de amargor, de fel. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa tristeza, do luto, do pranto e da perda, Noemi não é mesquinha. Ela não coloca os seus próprios interesses materiais à frente de possíveis desapontamentos para Orfa e Ruth. Com certeza, a companhia das duas mulheres com ela seria de grande alívio. Ela não estaria sozinha naquela caminhada, ela não estaria sozinha quando ela chegasse em Israel, mas não é isso que ela faz. Em meio à solidão e tristeza, a sogra intercede pela felicidade material das suas ex-parentes. Embora Noemi ache que Deus agiu severamente com ela, em seu coração ela pensa que Deus pode ser bondoso para com Ruth e Orfa. Daí ela diz: podem voltar, podem voltar. Não devemos lamuriar, e eu encerro, não devemos lamuriar em nossos próprios pesares e dores, a ponto de não podermos confortar e abençoar as pessoas ao nosso redor. Não interessa o tamanho da tua dor, não interessa o luto ou a dificuldade, ainda assim você pode confortar. Ainda assim, você pode dar uma palavra de encorajamento. Ainda assim, ainda você passando por lutas e dificuldades, você pode encorajar, você pode dizer: Deus te abençoe, embora chorando por dentro. Essa é a lição que nós tiramos da vida de Naomi. Devemos ter em mente o interesse dos outros e não apenas os nossos. Filipenses 2:4, Paulo diz: não pensem unicamente nos vossos próprios interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. E como eu disse no começo, Jesus nunca chorou por suas próprias dores,
por seus próprios sofrimentos, mas chorou pelo sofrimento dos outros. Então, seja lá o que quer que você esteja passando, eu não quero descontar. De repente você veio aqui hoje à noite em meio a uma dor, em uma perplexidade. Mesmo assim, esteja sempre pronto para encorajar, para trazer uma palavra de bênção, para trazer uma palavra de alívio, para trazer uma palavra de conforto àqueles que estão ao seu redor.